Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre o UFC 314 de novo, um pouco mais especificamente da luta do Jean Silva contra o Bryce Mitchell. E por que eu vou falar de novo dessa luta? Porque eu vi um vídeo agora há pouco do Renato Mani Moicano falando aí da narrativa para essa luta, né, que está se criando também lá fora, né, nos gringos, a galera falando mais do lado do Bryce Mitchell, né, colocando ali que talvez o Jean Silva esteja um pouco empolgado demais. Eu vi muitos comentários até de brasileiros também, falando que ele perdeu a humildade, que qualquer hora o karma vai chegar, enfim, argumentos desse tipo, né? E o pessoal também vendo as entrevistas do Bryce Mitchell, né? Teve na AG Fight lá com o Diego, teve em diversos lugares, ele se mostrando um cara talvez mais ponderado, um cara mais calmo, um cara mais inteligente, um cara mais consciente, né? Porque enquanto a gente vê o Jean, que teoricamente criticou o Bryce Mitchell por ser o maluco, o Jean latindo e o Bryce Mitchell falando sério, parece que o papel inverteu, que o maluco é o Jean Silva, não o Bryce Mitchell, né? Enfim, então tem diversas narrativas e formas de pensar, e um dos argumentos ali do Moicano para ele acreditar fielmente na vitória do Jean é de que o Jean, ele tomou queda em outras lutas ali, né? Em outra luta, na verdade, só que, segundo o argumento do Moicano, né, ele faz parte da Fight Nerds e, óbvio, eles vão treinar isso e vão resolver isso. Só que esse argumento, ok, tem um sentido, porque realmente a equipe sempre vai tentar evoluir num ponto que errou, mas esse argumento não vale para o outro lado quando se refere ao Bryce Mitchell ter sido nocauteado pelo Josh Emmett, né? E eu acho isso um pouco curioso, porque me lembra um pouco aquele negócio que o cavalo usa aqui do lado, assim, sabe? Eu acho que é antolho, pelo que eu vi o nome na internet, alguém pode me corrigir se estiver errado, mas aquele negócio que é usado no cavalo para limitar a visão lateral, sabe? Porque quando se usa um argumento que só vale para um lado, não faz sentido esse argumento. E isso é usado em diversas lutas, tá? Eu já vou dar alguns exemplos, mas no caso dessa luta específica, por que o Jean pode evoluir junto com a sua equipe a sua defesa de quedas, e o Bryce Mitchell não pode, junto com a equipe dele, evoluir na trocação onde ele errou a ponto de ser nocauteado? Inclusive, assim, é muito mais, entre aspas, fácil você corrigir, no caso do Bryce Mitchell, esse ponto, já que ele é um grappler, então ele simplesmente pode lutar mais fechado ali e ficar tentando grudar e pronto, né? Do que necessariamente você aprender a defender queda, né? Porque você desenvolver uma boa defesa de quedas, como já foi falado até em outros podcasts que eu participei com o Parrumpa, com o Marcelo Ribas, etc. Quando a gente falava do Ngannou na época, né? Você não aprende a defender queda em 6 meses, um ano e pouquinho, né? Realmente você virar um cara que defende muito bem quedas, até por conta da variedade de quedas, é bem complicado. Então, assim, e também parece que o Bryce Mitchell foi surrado em todas as lutas de trocação dele. Então, o que eu tô querendo dizer é, então você tá defendendo o Bryce Mitchell. Não, QI 83 do cacete. Eu acho o Jean Silva favorito pra luta, eu já falei isso. O ponto é, por que a forma de formar um argumento vale para um lado e não para o outro, né? E tem um exemplo mais claro aqui, né? Porque eu vi muita gente criticando o Chael Sonnen quando ele falou isso, e eu vou retificar aqui, não é retificar não, eu vou repetir o que ele falou, né? Porque assim, muita gente fala, o Poatan perdeu do Ankalaev, mas a equipe dele é muito competente, ele vai perceber que ele só errou porque ele ficou travado por conta das quedas, e se ele for mais agressivo e andar pra frente, ele vai ganhar a luta. E aí o Chael Sonnen falou, tá, e por que o Ankalaev não pode também ter uma equipe onde ele vai ver o que ele errou nas quedas, por exemplo, que ele tentou 10, 12 vezes e não conseguiu derrubar, por que com essa experiência ele não vai treinar, não vai aprender, e na próxima ele não vai derrubar? Por que o argumento só vale pra um lado? Só um lado tá treinando? Tipo assim, o Poatan vai voltar para academia e vai pensar, bom, beleza, vamos aqui estimular a minha agressividade, meu volume, né? Vamos andar mais para frente agora, beleza, vamos corrigir todos esses erros, vamos ganhar. Enquanto isso, o Ankalaev chegou lá na casa dele, simplesmente sentou no sofá, ligou a Netflix e tá vendo série até o dia da luta, né? Ele não vai rever a luta e simplesmente melhorar no ponto onde ele teve dificuldade de derrubar, até porque ele vivenciou na prática, né? Então ele vai parar e vai pensar, bom, eu tentei essa queda, essa, desse jeito, com essa força e não deu, tal. Então por que só um lado vai evoluir, entendeu? Então não faz sentido. Toda vez que você for usar um argumento, você tem que pensar, beleza, esse aqui é o meu raciocínio, esse é o meu argumento, eu vou usar isso aqui para esse lado. Aí você tem que parar e pensar, bom, beleza, mas se eu tô usando essa forma de pensar para esse lado, eu sou obrigado a usar esse mesmo raciocínio para o outro lado, porque senão é um argumento tendencioso, é um raciocínio tendencioso que não vai te ajudar, né? Na verdade, ele pode te prejudicar. Então, não estou dizendo aqui que eu sou o mestre
dos palpites aqui, então eu sempre vou acertar tudo, meu raciocínio é o certo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que não tem lógica você dizer que um lado, a academia e a pessoa vai trabalhar e vai corrigir um ponto, e o outro lado não. Concorda? Não tem sentido. Você tem que considerar que o outro lado também pode corrigir. Mas, vamos lá, de novo, né? Só para deixar claro nessa questão da luta do Jean Silva com o Bryce Mitchell. O Jean Silva, com certeza, é favorito, porque ele tem uma qualidade, já falei isso, vou repetir, né? Uma qualidade na trocação muito maior do que o Bryce Mitchell. Então, de fato, a probabilidade dele vencer e nocautear realmente é maior, tá? Só que tem que pontuar o risco para o outro lado. Como eu já falei no outro vídeo, eu torço para o Jean, eu acho que o Jean vai ganhar e eu acho que o Jean vai nocautear. Então é meu palpite, é minha torcida. Só que a minha obrigação, que é justamente isso que eu estou falando aqui, é ponderar o outro lado, que o próprio Moicano fez em outro vídeo dele. E eu concordo, até falei, né, num vídeo antes até do outro vídeo, que o Bryce Mitchell leva o risco nessa parte de grappling, principalmente no ground and pound, porque justamente a gente tem que usar o argumento de que a gente não viu o Jean lutando, né, nessas lutas recentes contra um cara desse estilo. Não quer dizer que o Jean vai perder, mas a gente tem que usar os argumentos da forma correta. A gente não pode simplesmente usar o argumento que convém, né? Porque isso é usado até não só na luta em si, mas também na hora de merecimento, se o cara tem que entrar no ranking, se o cara tem que disputar cinturão, né? Porque quando o cara brasileiro, né, vamos supor, o brasileiro é campeão. Não, ele tem o direito de escolher a luta, ele tem o direito de escolher quando, onde, por quê. Aí quando o brasileiro é o desafiante, aí não. Aí o outro é folgado, porque ele só quer lutar ali, porque não sei o que lá. Aí mesma coisa para os estilos de luta, né? Se o brasileiro amarra a luta, não, é a estratégia, ele tá certo, ele tem que fazer isso, o que importa é vencer, é MMA. Agora, se o brasileiro é amarrado, tem que mudar a regra, porque não sei o que lá. Então, tipo assim, esse pensamento sempre parcial por conta da torcida só te atrapalha a enxergar a realidade. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Para mim, o Jean Silva vai vencer, vai nocautear, e a cotação ali 3 e pouco para o Bryce Mitchell, na minha opinião, poderia ser um pouquinho menos, mas ainda assim é uma margem boa, tá? Porém, eu, por exemplo, por ter essa tentativa aqui de me esforçar a pensar para outro lado, eu não vou me surpreender na live aqui, que eu vou fazer live durante o evento, caso o Bryce Mitchell de fato consiga derrubar e controlar e vencer às vezes numa decisão, ou mesmo conseguir um nocaute técnico no ground and pound, né? Eu não vou falar, nossa, meu Deus, que baita zebra, ó, não, porque é um cenário que realmente é possível, tá? Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Vocês concordam comigo que às vezes, na hora de se analisar, existe aí um certo viés, né? Como eu dei o exemplo aí do cavalo, que fica assim, ó, tipo assim, ele só vê aquilo que ele quer, né? Não enxerga, não tem a visão periférica, né, da coisa, porque sempre a equipe do outro e o atleta que eu gosto vai evoluir e ele vai ganhar. E do outro lado, o cara tá sentado no sofá comendo Doritos e assistindo Netflix e ele não vai evoluir e pronto, né? Acabou. Então, assim, como eu disse, pra mim não faz sentido. Então, assim como eu acho que o Bryce Mitchell pode ter evoluído, o Jean também pode. Assim como o Poatan pode evoluir para a revanche, o Ankalaev também pode, né? Afinal de contas, todos são atletas de alto nível e todos estão treinando e buscando evoluir. Alguns vão ter sucesso, alguns não, e tem diversos outros fatores também, como lesão, preparação, perda de peso, trocentas variáveis aí no meio do caminho. Mas é isso, só queria deixar aqui a minha opinião de que, na hora de se analisar, se você quer usar um argumento para um lado, obrigatoriamente você tem que usar para o outro, porque senão seu raciocínio não vai ter valor nenhum, né? Mas eu quero saber se vocês concordam. Comentem aqui embaixo. E aí, o que vocês acham? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!